Tramita no Senado Federal o projeto que prevê a ordem judicial para internação compulsória em massa de usuários de drogas. A questão deveria ser tratada no âmbito criminal? Internação à força obrigatória pode resolver o problema? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Edson Feital, que é titular da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, hoje atualmente respondendo como desembargador substituto da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 25 anos e já passou por 4 comarcas: Alto Rio Doce, Jequitinhonha, Manhuaçu e Belo Horizonte. Doutor Edson, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. É um prazer, é todo nosso. Obrigado. Bom, nós teremos também no nosso programa os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje da Faculdade UniBH, me ajudarão a entrevistá-lo. E também teremos o quadro Pensamento Literário, que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Edson, a questão da internação compulsória, São Paulo e Rio de Janeiro são pioneiros nessa medida, que tem até a parceria, o apoio do judiciário aí. O que vem a ser a internação compulsória? Olha, a internação, até então existe 3 tipos de internação. A internação voluntária, que é aquela em que o próprio cidadão usuário de droga, viciado em droga, procura os meios e as autoridades para ser internado. A mais adequada, inclusive. Em certo ponto, sim. A involuntária, que é aquela em que o cidadão está em crise, dentro de uma residência, por exemplo, e chama-se EPM, eles vão lá, pega o sujeito, leva ele para uma clínica, porque ele está colocando em risco a própria vida dele ou a vida dos seus familiares. Então a família que toma a iniciativa nesse caso. Sem dúvida. E aquela compulsória, que a gente diz, que é aquela em que o cidadão, tomado pela droga, já não tem vontade e nem discernimento, e há necessidade de se fazer uma internação dele, porque o uso de droga constante está colocando em risco a sua vida pessoal. Agora, essa decisão, quer dizer, a internação compulsória é um ato jurídico, e ela deveria ser ou será concedida quando o usuário de drogas cometer algum tipo de delito? Não só isso, né? Há necessidade, por exemplo, que o cidadão que está colocando em risco a sua própria vida e a da família, há uma necessidade de uma relação interdisciplinar. Por quê? Porque o juiz, para tomar uma decisão dessa de internação compulsória, ele tem que ouvir os médicos especialistas da área. Os especialistas? O psiquiatra, né? E ele vai atestar que naquele caso ali, a internação ela tem que ser compulsória para salvar, em tese, a vida do usuário de droga. Essa discussão tem surgido, tem crescido em torno até desse projeto que está tramitando no Senado Federal, em função dessa chamada epidemia do crack, né? Há um nome controverso, mas algumas pessoas concordam, outras não, que seria uma epidemia. Mas o senhor acha que é a melhor maneira de lidar e enfrentar o problema? Olha, o tratamento de drogado é uma coisa muito complicada. O tratamento do usuário de crack é mais complicado ainda. Porque ninguém em sã consciência, e quem tem experiência na área, sabe que 3 meses, 4 meses de internação de um viciado em crack pode não dar em nada. Às vezes a pessoa deixa de usar o crack durante 3, 4 meses, mas posteriormente, logo que ele sai da clínica, ele volta para o mesmo ambiente que ele estava. Os mesmos amigos, os mesmos traficantes. Amigos, e ele passa novamente a fazer uso da droga. Então é um tratamento complicadíssimo. Mas para determinadas situações, aquele viciado mesmo em crack que está à beira da morte, não tem outra alternativa a não ser a internação compulsória. Isso o atual projeto da Lei de Drogas já prevê essa internação em último caso? Sim, ela prevê inclusive com uma equipe multidisciplinar avaliando a decisão do juiz. E essa alteração que está sendo feita no Congresso, no Senado Federal, o senhor acha que ela é adequada ou do jeito que está já seria suficiente? Não, eu acho que ela é adequada, principalmente para o viciado em crack. Porque nós temos que distinguir o dependente da droga do usuário eventual. Qual que é a diferença? A diferença é que o usuário eventual ele pode fazer o tratamento por ele mesmo, porque ele está no início do uso de droga, então ele não está ainda, vamos dizer assim, impregnado daquele prazer
daquela vontade, daquela compulsão, dependência. Porque o crack é avassalador, né? O crack é uma das drogas mais avassaladoras que existe. Ele, em pouco tempo, vicia a pessoa. Em pouco tempo, ele traz para as pessoas algumas outras comorbidades. Por exemplo, a pessoa que usa crack desenvolve muita esquizofrenia, sentimento de perseguição, aumenta a violência, ele se julga um super-homem, né? Por isso é que, normalmente, o usuário de crack é um elemento altamente perigoso, porque para fazer o uso da droga, ele faz de tudo. Ele é capaz de qualquer coisa, né? Sem dúvida, ele é capaz de tudo. Agora, a forte polêmica nessa questão, doutor Edson Feital, é que alguns críticos dizem que está se transferindo da área da saúde pública para o âmbito penal. Como é que o senhor avalia isso? Olha, isso na teoria é muito bonito, mas na prática, quando você tem dentro de casa um viciado em crack, que chega todo dia, quebra tudo dentro da sua casa, os pais têm que dormir com a porta fechada do quarto com medo de morrer, não há outra alternativa a não ser realmente a internação compulsória. Então, uma coisa é você falar sobre teoria, sabe? Outra coisa é você vivenciar a prática. Eu mesmo, durante mais de 10 anos que eu estive na vara de tóxico, eu recebi vários pais no meu gabinete pedindo, pelo amor de Deus, para internar o filho. Porque toda vez que chegava a aposentadoria do pai, o filho ia no quarto para pedir dinheiro para comprar droga, o pai não dava, ele ameaçava o pai de morte e tal. Então é uma situação que só quem vive na família é que sabe dessa necessidade. Ok, nós vamos fazer um novo intervalo agora, doutor Edson, que eu gostaria que o senhor falasse no próximo bloco para a gente sobre a capacidade do sistema prisional, a capacidade do poder público em acomodar essas pessoas, em recolher em internações compulsórias, como dissemos aqui há pouco. A gente volta em instantes.